Olá, tudo bem, gente? A nossa aula hoje vai ser através do vídeo e estamos na terceira aula de seitas e heresias, né? No primeiro momento da nossa apostila, nós abordamos o que é uma seita, vimos as principais características de uma seita. Existem centenas de seitas espalhadas pelo mundo todo, mas o foco do seminário é explicar as seitas que se dizem cristãs, né? Que usam a Bíblia. Elas usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, mas distorcem, né, o conhecimento bíblico. Na aula passada nós vimos todas as práticas que são consideradas seitas relacionadas à Igreja Católica. E hoje, nessa aula de número 3, a gente vai estar vendo a respeito de uma seita que é muito popular, muito comum, nós conhecemos, que são as Testemunhas de Jeová, né? Elas são muito simpáticas, elas batem de porta em porta. Elas vêm com uma proposta totalmente diferente da igreja evangélica, né? Enquanto os crentes evangélicos eles falam de Cristo, falam do céu, as Testemunhas de Jeová falam da terra, falam que apenas um número limitado de 144 mil pessoas vão para o céu, mas que a grande maioria, né, os servos de Jeová, vão habitar no paraíso aqui na terra. Está chovendo, tá? Por esse barulho aí no fundo, mas eu não posso deixar de estar gravando essa aula para vocês. Eu estou me baseando aqui na apostila a partir da página 14, para que vocês também possam, quando forem fazer os exercícios, estarem se localizando para poder responder. Bem, como começou, né? O fundador das Testemunhas de Jeová, ele chamava-se, né? Charles Taze Russell. Ele nasceu no dia 16 de fevereiro, em Pittsburgh, na Pensilvânia, e ele organizou nos Estados Unidos, tá? E ele com apenas bem jovem, ele organizou uma classe de estudos da Bíblia, né? E ele dizia que ele tinha conhecimento das línguas originais da Bíblia, e ele fundou ali, e o grupo que estava ali com ele, o elegeu como se ele fosse um pastor, embora o Testemunho de Jeová não usa essa nomenclatura, tá? Eles chamam lá de ancião. E Russell, ele tinha alguns problemas. Ele passa pela igreja presbiteriana, tá? Pela igreja congregacional, passa também, antes de fundar o Testemunho de Jeová, ele passa também pela igreja batista, e até que ele se casa-se, né? E uma coisa assim negativa que tem em relação a ele, muitos relatos de violência doméstica, né? Existem muitos relatos de que ele tratava mal a sua esposa, era um homem autoritário, tinha vários casos amorosos, né? E a esposa dele abandonou ele, se divorciou em 1913. Nesse mesmo período ele organizou um grupo ao qual ele chamou uma sociedade, na verdade, né? A qual ele chamou de Sociedade Torre de Vigia para Bíblias e Tratados. E eles publicavam, né, folhetos com o entendimento que eles tinham da palavra, né? Então, ele é o fundador, chama-se Charles Taze Russell. Ele é um fundador e em 1800, olha só, em 84, oficialmente começa esse movimento, tá? Alguns chamavam de Russelitas, por quê? Porque era dominado, né? Tinha como foco, como cabeça, Russell, né? Bom, como a gente sempre vê, então sempre com revistas, né? Com folhetos de porta em porta, eles não usam apenas a Bíblia, usam também essas publicações, chamam de publicações. Eu só estou aqui contando o início, né? De como começou. Bom, depois de Russell, ele teve um sucessor, tá? O sucessor dele sucedeu em 1917 e foi chamado de Rutherford. E aí o Rutherford, ele organiza, né? Então, a Testemunhas de Jeová, elas não tinham esse nome, né? Era conhecido como estudantes da Bíblia, e ele organiza um sistema de presidencialismo, a chamada Sociedade Bíblica de Torre de Vigia, tinha um presidente, né? Bom, o Russell, ele morre, tá? Dia 9 de novembro de 1916,
Mas antes de morrer, ele tinha marcado, né, a volta de Jesus. Primeiro, ele disse que ele ensinou que Jesus voltaria em 1914. Não aconteceu, né? E aí muitos saíram da seita, ficaram decepcionados, e ele disse que entendeu errado. Na verdade, não era em 1914, era em 1918. E aí, em 1918, logicamente, nós sabemos que Jesus não voltou. Ele falece, e aí Franklin Rutherford o substitui. Bom, antes de chegar a esse nome, essa organização teve outros nomes, tá? Ela foi conhecida também como a Aurora do Milênio, em 1874. Ela foi conhecida também Associação do Púlpito do Povo, Associação Internacional de Estudantes da Bíblia, no ano de 1914, Sociedade de Folheiros da Torre de Vigia, ou Sociedade da Bíblia e Tratados da Torre de Vigia. Bom, como vocês sabem, eu sou um ex-testemunho de Jeová e não conheço como funciona bem a fundo essa organização. O segundo presidente, que foi o Rutherford, ele morreu com 72 anos de idade, em 1942, e teve um sucessor. Sempre tem um sucessor para manter, que foi Nathan Knorr. Ele foi eleito presidente no dia 13 de janeiro de 1942. Né? E a atitude dele como presidente foi, ele centralizou o poder, né? Mas ele também manteve um grupo de eleitos, a qual eles chamam de ungidos. E esses chamados ungidos são os únicos que, segundo ensina a Testemunha de Jeová, vão herdar o céu. Bom, como é que funciona essa seita, né, que eu considero a mais perigosa que nós temos aqui? Ela funciona da seguinte forma. Todos os testemunhos de Jeová, na verdade, falar os testemunhos de Jeová está errado, tá? Porque são as testemunhas de Jeová. Elas vão de porta em porta, oferecendo estudos bíblicos semanais, né? E nas reuniões chamadas Salão do Reino, eles não chamam de igreja, eles recebem ali as orientações desse grupo. Esse grupo fica chamado de Corpo Governante, fica nos Estados Unidos, no Brooklyn, né? É um grupo de entre 12 e 14 homens, e eles comandam a Testemunha de Jeová no mundo inteiro, tá? Eles encorajam a você ter amigos só Testemunha de Jeová. Eles encorajam, se você for fazer negócio, por exemplo, você quer contratar um pintor, um pedreiro, procure alguém que tenha Testemunha de Jeová. Eles se denominam a única religião verdadeira, tá? E isso é uma característica de todas as seitas. O Adventismo também diz isso, que é a única religião verdadeira. Eles não falam de forma clara, mas a Testemunha de Jeová, se você ler as publicações, eles dizem que são a única religião verdadeira. Eles encaram todas as outras religiões como uma religião falsa, a qual eles chamam de Babilônia a Grande. E por que no nosso seminário nós estamos estudando as Testemunhas de Jeová? Porque elas estão presentes no nosso dia a dia. E como seminaristas, nós precisamos estar resguardados desses falsos ensinos. E isso aqui não é um ataque às pessoas, mas é uma defesa das doutrinas bíblicas. Ok? Por que elas não são consideradas verdadeiramente uma religião, um grupo cristão? Primeira coisa que os Testemunhos de Jeová fazem, eles negam que Cristo é divino, que Cristo é Deus, né? Eles ensinam que Jesus é a primeira criatura de Jeová, o primogênito de Jeová. Que ele até pode ser chamado de um Deus, mas ele é um Deus menor. Jeová é o único que é todo poderoso, tá? Essa afirmação você encontra num livro que tem por nome Seja Deus Achado Verdadeiro, na página 147. Então a primeira coisa é negar a divindade de Cristo. É interessante que essa ideia de que Cristo ele tem uma origem de criação, que ele não é Deus, isso surgiu com Ário, né? Lembra do arianismo? Ário negou, Ário que defendeu essa ideia. E é interessante que essa ideia ela perpetua até os dias de hoje. Então, para os Testemunhos de Jeová, eles creem em Jesus, creem que Jesus morreu
pela humanidade, crê que nós alcançamos a salvação por meio de Jesus, mas que Jesus não é Deus. Jesus é uma criação. Inclusive, igual aos adventistas, eles afirmam que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Né? E não é isso que a Bíblia diz. O outro problema que faz com que as testemunhas de Jeová possam ser biblicamente consideradas uma seita é porque eles negam a existência do Espírito Santo como uma pessoa. Né? Eles ensinam que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Jeová. Em Gênesis capítulo 1, versículo número 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra era sem forma e vazia. Né? E ali diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Mas o que acontece? O que acontece? Na tradução do Novo Mundo está escrito assim, mas a força ativa de Jeová. Então, eles fazem essa alteração. Então, segundo ponto, para o testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, é um poder. Terceiro ponto, que é importante, eles não podem ser considerados cristãos porque eles negam a triunidade de Deus, a trindade. Né? Eles negam o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Apenas Jeová. Isso é unicismo, tá? Assim como o grupo Voz da Verdade, através do pastor Carlos Moisés ensina, isso é unicismo. Ok? Então, outro ponto fundamental, o quarto ponto interessante aqui, eles negam a ressurreição de Cristo em forma corpórea. O que eles ensinam? Eles ensinam que Jesus ressuscitou invisível, que aquele corpo que Jesus ressuscitou não era um corpo palpável, né? Era como se ele fosse um espírito. Isso é arianismo. Olha como essas ideias, né? Desde o começo da história da igreja, elas perpetuam então até os nossos dias de hoje. Pois é, talvez você não soubesse disso. Quando eles batem na sua porta, não contam isso para você. Outra coisa, eles negam a volta de Cristo, visível e pessoal. Né? Eles negam que Cristo virá de forma visível e de forma pessoal. Outra coisa, né? É muito profunda essa seita, como eu falei para vocês. Eu pertenci a ela durante 20 anos, mas fui liberto pelo Espírito Santo de Deus, que tirou as escamas dos meus olhos, a qual recebi o Espírito Santo, a qual recebi esclarecimento da palavra de Deus, e hoje tenho a oportunidade de estar auxiliando as pessoas a não caírem no laço que eu caí. Por exemplo, elas são mais conhecidas pela migração do sangue, de tanto de doar quanto receber sangue. Né? Isso é uma falta de amor. Inclusive, muitas testemunhas de Jeová morrem ao longo do tempo e ao redor do planeta por conta disso. Né? Então, se uma mulher, por exemplo, ela tem um trabalho de parto, tem um problema na hemorragia, ela precisar tomar sangue, eles têm um cartão chamado cartão do sangue, a qual eles colocam o nome de duas pessoas que juridicamente podem responder por aquela pessoa se ela estiver inconsciente, incapacitada, e garantir o direito deles não receberem transfusão de sangue. Então, ao longo da história, muitas vidas se perderam, bebês que precisavam de transfusão de sangue, os pais não autorizaram a transfusão. Se uma testemunha de Jeová sofreu um acidente, por exemplo, ela precisar receber transfusão de sangue, ela não vai receber, ela prefere morrer do que receber o sangue. Por quê? Pela má interpretação da Bíblia. Né? Qual a base desse ensinamento? A base é o seguinte: quando em Gênesis, quando Noé sai da arca, Deus diz para Noé que ele pode comer os animais, mas Deus diz assim para Noé, não coma o sangue. Tem que sangrar o animal, tirar todo o sangue, porque ali diz que o sangue é a vida. Né? O sangue é a alma do animal, é a vida. Então não pode comer sangue. Beleza. E essa ordem ela se repete em Atos dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Eu vou abrir aqui para a gente ler. É um versículo que eu sempre leio em sala de aula, mas é interessante. Diz assim, 15 e 28, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós aqui somos apóstolos, né? Todos estavam vivos aqui nesse período, não vos impor mais encargo algum, senão as seguintes coisas. Então, esse texto aqui é usado pelas testemunhas de Jeová, além da questão de Noé não poder comer animal com sangue, eles usam essa afirmação aqui,
que vos abstenhais. Se abster é se afastar das coisas sacrificadas a ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, será que essa interpretação está correta? Quando o apóstolo Paulo e os apóstolos, perdão, o apóstolo Paulo não, os apóstolos aqui eles estão falando de se abster do sangue, é justamente de coisas, alimentos com sangue, animais que não foram sangrados corretamente, né? E o argumento da Testemunha de Jeová é o seguinte: se você injetar sangue na sua veia numa transfusão, você vai estar se alimentando. Por quê? Olha só, eles dizem que se você tiver impossibilidade de comer, como é que o médico alimenta um doente? Com soro, né? Só que quando alguém recebe uma transfusão de sangue, ela não está se alimentando. O sangue está substituindo um sangue que foi perdido, talvez uma hemorragia, um sangue que esteja doente, que esteja contaminado. Na verdade, essa é uma prática cruel, desumana, desamorosa, praticada até hoje pelas Testemunhas de Jeová. Uma outra questão, essa é muito séria, eu era um desses. Elas abominam, elas detestam outras igrejas, tá? E elas juntam todo mundo. Por exemplo, elas juntam a igreja católica, a igreja evangélica e diz que todas são frutos de Satanás, tá? Outra coisa também, isso aqui é muito sério, né? A minha conversão começou por meio de descobrir isso aqui. Alteração na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Se você pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, lá não vai estar escrito assim, Bíblia Sagrada. Lá vai estar escrito assim, ó, tradução do Novo Mundo de quê? Das Escrituras Sagradas, né? E nessa tradução, eles tiram, eles acrescentam coisas na Bíblia Sagrada, para quê? Para defender as doutrinas deles, né? E, por exemplo, eles colocaram o nome de Jeová no Novo Testamento, e no Novo Testamento todo, Novo Testamento que vai de Mateus a Apocalipse. Em nenhum momento o nome Jeová, nos escritos originais, ele é citado. Um texto que foi muito alterado ao longo do tempo, na própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, eu vou ler para vocês agora, é o texto de João. João capítulo 1, por quê? Como para as Testemunhas de Jeová Jesus não é Deus, então eles precisam mostrar dentro da Bíblia que Jesus é menor do que Deus. E aí o que eles fazem? João 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo aqui é a palavra, né? É Jesus. E o verbo, Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus. Se você ler na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá vai estar assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aí eles acrescentaram, e a palavra era um, e eles colocam isso entre colchetes, Deus. E o Deus lá está Deus com D minúsculo. Ou seja, eles diminuem a pessoa de Jesus. Por que na Bíblia deles está assim? Porque eles entendem, eles ensinam o arianismo, que Jesus não é Deus, que Jesus é só uma criatura, é a primeira criatura de Deus. Eles acreditam também em duas ressurreições. É outra questão, né? Uma que vai dar salvação para um novo céu, uma nova terra, e a outra ressurreição para uma classe de ungidos, citado lá em Apocalipse, os 144 mil. Bom, eles dizem que a igreja negou, né, o nome de Deus, então eles colocam, né, o nome Jeová acima de qualquer outra coisa. Bom, para você fazer parte dessa seita, você tem que ter um estudo bíblico domiciliar. Eles vêm na sua casa semanalmente, usam as revistas Sentinela e Despertai, e essas revistas elas repetem os pensamentos que vêm da torre de vigia, né? Ou seja, para o Testemunho de Jeová, a Bíblia não é suficiente. Você precisa ter publicações adicionais, a qual eles dizem assim, são baseadas na Bíblia, né? E de maneira que o principal alvo deles são pessoas que não têm conhecimento bíblico. Você imagina alguém que não conhece a Bíblia, alguém que nunca frequentou uma igreja evangélica, e começa a receber essas informações e começa a aceitar isso como verdade. Então você que é seminarista, você está tendo a oportunidade de ajudar pessoas a não entrar, não cair nesse laço. Porque depois que entra lá,
é muito importante entender que realmente é um laço, você fica preso. Tá? Uma outra coisa que tem é o seguinte, aquelas pessoas que abandonam a Testemunha de Jeová, decidem largar, eles são desassociados, não fazem mais parte da associação. Atualmente eles mudaram até o termo, agora eles dizem que são removidos. O que significa essa remoção? É uma morte social. Nenhuma Testemunha de Jeová, em nenhum lugar, no Brasil nem no mundo, mais pode falar com aquela pessoa. Até que ela se arrependa, frequente um ano as reuniões, se ninguém falar com ela, ela entra como um leproso, como um doente. Os únicos que podem falar com ela são os anciãos, são os líderes, né? E eles vão avaliar depois de um ano se a pessoa está apta ou não a fazer parte dessa organização. A Testemunha de Jeová é muito bem treinada, né? Dentro da doutrina dela. É uma doutrina fraca, é uma doutrina facilmente fácil de você desmoronar com o simples uso da Bíblia, né? E eles entendem realmente que virá o Armagedon e destruirá todo mundo e só eles vão escapar. E em que eles creem? Bom, o Armagedon. O que é o Armagedon para a Testemunha de Jeová? Né? Ele diz que Deus vai travar uma guerra contra a humanidade, vai destruir todo mundo. Só vai escapar quem? A Testemunha de Jeová. Né? As igrejas cristãs, todas as igrejas cristãs, católica, protestante, tudo vai ser destruído. Essa é a teologia das Testemunhas de Jeová. Essa é a teologia da maioria das seitas, tá? A Igreja Católica diz que não tem salvação fora da Igreja Católica. O Adventismo, embora não fale isso abertamente, também diz a mesma coisa. Bom, aniversário. É proibido comemorar. Segundo as Testemunhas de Jeová, quando alguém comemora um aniversário, ele está idolatrando a pessoa. Eles encaram o aniversário como uma idolatria. Citam dois exemplos bíblicos, né? O exemplo do aniversário de Faraó, onde morreu lá o copeiro, e o aniversário de Herodes, onde morreu João Batista. Então eles chegaram à seguinte conclusão: dois aniversários que a Bíblia cita, morreram pessoas, então aniversário não é coisa boa. Falam também da origem pagã das festas de aniversário, né? Da vela, dos bolos, né? Realmente, tudo isso tem uma origem pagã. Mas quando a gente comemora uma festa de aniversário, nós não estamos idolatrando a pessoa. Nós estamos felizes por mais um ano de vida, estamos homenageando, nos alegrando com a presença daquela pessoa. Ninguém comemora um aniversário, acende um bolo, coloca um bolo, acende uma vela, na intenção de adorar. Então, uma Testemunha de Jeová que comemora o aniversário, ela corre o risco de ser desassociada. E desassociado, ele não pode ter contato com mais ninguém, mesmo se for pessoa da sua própria família. Eu sou desassociado, porque eu rompi com eles. E eu tenho primos, tenho uma sobrinha, que fala muito mal comigo por conta disso, já há mais de 10 anos. Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Outra coisa também interessante, a transfusão de sangue, já falei, né? O cristianismo, eles não se misturam. Por exemplo, o Testemunha de Jeová pode ouvir música secular, mas não pode ouvir nenhum hino. Você nunca vai ouvir eles ouvindo um hino. Tá? Eles dizem que Jesus voltou invisível. A volta de Jesus já aconteceu em 1914. E Jesus já está reinando, segundo a Testemunha de Jeová. E eles dizem que quando o diabo foi expulso do céu foi em 1914. Por isso que teve a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e depois foi a Segunda Guerra Mundial. As Testemunhas de Jeová, elas também, como é uma característica de todas as seitas, elas são extremamente organizadas, tá? Elas não usam a cruz. Elas consideram que a cruz é um símbolo religioso pagão, então você não vai ver o símbolo da cruz. E elas, inclusive, ensinam que Jesus não morreu numa cruz. Tá? Elas sustentam que Jesus morreu num poste, em pé. Por exemplo, Cristo, né, na cruz, ele está assim. Nas publicações das Testemunhas de Jeová, ele está com as mãos pregadas assim, num poste. Não há base bíblica nem histórica para isso. Tá? A crucificação era uma prática romana, tinha 3 tipos de cruzes e Jesus foi realmente crucificado. Eles dizem o seguinte: por que a gente não usa a cruz? Você usaria uma réplica da arma que matou alguém que você ama no seu pescoço, né, num pingente, num cordão? Por exemplo, aqui ó, na logotipo do seminário, a gente tem aqui o símbolo da cruz, que representa o cristianismo. Nós temos aqui a Bíblia,
que é a nossa base de conhecimento, fé e doutrina. Nós temos aqui, né, o capítulo aqui representando os seminaristas, e temos também aqui, ó, a luz, a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Você jamais vai encontrar atualmente o símbolo da cruz. No começo, a Testemunha de Jeová usava uma cruz nas suas publicações, né, mas isso foi retirado. Bom, qual a esperança das Testemunhas de Jeová, né? Elas acreditam que Deus, Ele salvará apenas elas. O Testemunho de Jeová também não comemora o dia da mãe, o dia do pai, o dia das crianças. O Testemunho de Jeová também não participa do serviço militar. A lei brasileira dá a eles o direito, né, por consciência religiosa. Toda aquele Testemunho de Jeová que é batizada, quando ela vai se apresentar numa junta de serviço militar, ela leva um documento dado pela congregação, e a pessoa ali, o jovem Testemunho de Jeová, ele é imediatamente dispensado do serviço militar, porque a nossa Constituição garante esse direito a eles. Então, o Testemunho de Jeová também não participa de nenhum tipo de serviço. Por exemplo, não pode ser um policial, não pode ser um vigia, um guarda que pegue em armas, porque eles dizem que pegar em armas também desagrada a Jeová. Eles acreditam que a torre de vigia, né, esse grupo de ungidos, é a forma como Deus se comunica com eles, né? Nós que somos cristãos entendemos que Deus usa o Espírito Santo e a Bíblia para nos orientar. Como eles não acreditam no Espírito Santo, eles dizem que Deus inspira os ungidos, esses 14, 12 homens que tem lá no Brooklyn, né? E aí eles fazem as publicações, e ao longo dos tempos os Testemunhos de Jeová estão sempre alterando suas doutrinas para poder se adaptar a vários tipos de coisas que eles ensinaram e não aconteceu. Por exemplo, quando eu fui do Testemunho de Jeová, eu aprendi que pessoas da geração de 1914, quando Jesus foi entronizado, que quando o Armagedon acontecesse, ainda teria pessoas vivas. Só que nós já estamos já estamos em 2025, não tem ninguém mais vivo que nasceu em 1914, ou seja, mais uma profecia furada dessa Testemunha de Jeová e fácil de ser comprovada. Como eu falei para vocês, né, a Bíblia ela é alterada, tá? Isso está aqui na página 19, e eles são hábeis, né, em usar palavras para diferenciar da igreja cristã. Por exemplo, em vez de falar cruz, eles falam a estaca de tortura, né? Em vez de eles falarem culto, eles chamam de reunião. Em vez de eles falarem pastor, eles chamam de ancião. Em vez de eles falarem evangelista ou diácono, eles chamam de servos ministeriais. Tá? Diferente das igrejas evangélicas, mulheres lá não têm autoridade eclesiástica. Não existe anciãs, né? Não existe servas ministeriais. Existem pioneiras, que são essas pessoas que estão todo dia de porta em porta e levando o ensinamento das Testemunhas de Jeová. Muitas pessoas estão presas nessa organização. Né? Muitas pessoas elas estão ali e não tem como sair, porque ela sabe que se sair ela vai sofrer uma morte social. E eu quero encerrar aqui falando um pouquinho da minha experiência nessa seita. E, irmãos, existe uma lavagem cerebral, realmente. Eu acreditava naquilo. Né? E uma artimanha muito bem usada é que ninguém que é Testemunha de Jeová ela pode ler publicações de nenhuma religião. Eles dizem que são filosofias mundanas. Né? E eu consegui me libertar justamente quando eu fui fazer isso, me pesquisar fora da organização. Eles criam um mundo ideal. As gravuras das publicações são lindas, são perfeitas, o paraíso, então eles se isolam entre eles. O Testemunho de Jeová só tem ali o Testemunho de Jeová. É uma seita muito perigosa, porque ela se transveste de uma coisa que a gente às vezes não vê na igreja. Né? Por exemplo, na Testemunha de Jeová não tem dízimos e ofertas, tem donativos. Então lá ninguém passa com envelope, diferente de muitas igrejas evangélicas, que é uma gritaria, como se Deus fosse surdo, né? Que é uma bagunça. Lá é extremamente organizado, é um som ambiente. Eles cantam hinos, né, num livro chamado Cânticos do Rei, mas é apenas instrumental, você não tem um cantor Testemunho de Jeová.
Jovens que são testemunhas de Jeová não podem ter uma carreira, por exemplo, dentro do esporte. Eles dizem que é tolice um jovem gastar a sua juventude em carreiras, fazendo faculdade. Ele tem que gastar a juventude, sua energia, né, servindo Jeová. Esse serviço de evangelização, eles chamam de serviço de campo. Vão de porta em porta e tudo que é feito ali é registrado. Cada hora que eles passam, os estudos bíblicos que são feitos, existe um verdadeiro controle da vida de cada um que é testemunha de Jeová. E se você já teve a oportunidade de falar com uma testemunha de Jeová, você vê que eles são firmes, são difíceis você conhecer testemunha de Jeová, você convencer uma testemunha de Jeová. É uma obra do Espírito Santo. A gente conhece um monte de ex-bandido, ex-prostituta, convertido. Mas ex-testemunhas de Jeová não são muitos, porque é um trabalho doutrinário maligno. O apóstolo Paulo chama isso de doutrinas inspiradas por demônios. É uma seita perigosa. E como é que nós devemos nos comportar diante deles? Não maltrate. Se bater na sua porta, dê atenção. Fale de Jesus. Se você começar a falar de Jesus, não uma ideia de querer vencer e debater, né? Eles vão se afastar. Bom, esse é só um pequeno resumo do que está aqui na nossa apostila, tá? Eu comecei aqui na página de número 14, né? Fui aqui um pequeno resumo até a página 19, tá? Vou deixar algumas perguntas, 19 não, 20, até a página 20, um pedacinho da 21. Parei no subtítulo Espiritismo, que é a próxima seita que nós vamos estudar, na quarta aula, tá bom? Espero que esse vídeo aqui é com o intento de esclarecer um pouco, né? Não ser só a letra fria da página da apostila. A gente já tem falado um pouco sobre o testemunho de Jeová, temos falado um pouco sobre Igreja Universal, sobre catolicismo, e é muito importante como seminarista nós temos base para defender a sã doutrina, defender aquilo que os pais da igreja ao longo dos séculos defenderam, que é o verdadeiro evangelho. Assistam o vídeo, assistam com o intuito assim, de esclarecimento, ore para responder as perguntas. Na próxima quinta-feira, se for permissão de Deus, nós estaremos juntos presencialmente. Por enquanto, é assim. Que Deus abençoe. Irmã Marli, Cida, pastora Sueli, Diácono, Renato, tá bom? Os guerreiros que estão indo até o final. A paz do Senhor Jesus. Um beijo para todos. Que Deus abençoe.